Muitos contribuintes estão recebendo em casa um boleto da cobrança do ITCD, que é um imposto que deve ser pago sempre que há uma doação ou a transmissão de algum bem. Pois é, a lei é válida desde 1994, mas só agora o GDF está cobrando. As dívidas correspondem a transações feitas entre 2008 e 2001 e estão chegando com multas e juros. Jane recebeu uma doação de R$10 mil do pai em 2008. Já tinha até se esquecido disso, mas na última sexta-feira chegou um boleto de cobrança do ITCD, o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doações. O valor inicial era de R$400, mas com os juros acumulados ao longo dos anos, está em R$836. Eu não sabia que eu tinha que pagar esse imposto, né? Na verdade, ele não tinha sido cobrado, nunca recebi um boleto me cobrando nada disso. E aí, agora na sexta-feira, chegou essa cartinha falando que eu estava devendo os 4% mais a multa sobre todo esse tempo, desde 2008. 20 mil pessoas devem receber boletos como este em todo o DF. Todas têm dívidas do ITCD para doações e transmissões feitas entre 2008 e 2011. Com a cobrança, o GDF espera receber até R$180 milhões. O imposto deve ser pago sempre que há doação ou transmissão de bens, títulos, créditos e direitos. Corresponde a 4% do valor total. Quem está devendo pode negociar o pagamento por meio do Programa de Recuperação de Créditos Tributários, o Recupera DF. A dívida do ITCD pode ser parcelada em até 60 vezes, mas é preciso dar entrada de pelo menos 5%. E as demais parcelas têm que ser de no mínimo R$100. Juros de mora e multas serão reduzidos de 40% a 99%, dependendo da quantidade de parcelas. Mas para ter esses benefícios, o contribuinte deve escolher a forma de pagamento até o dia 29 de maio. O subsecretário da Receita do DF explica que as dívidas estão acumuladas há anos e não foram cobradas anteriormente porque o GDF só teve acesso aos dados da Receita Federal no ano passado. Quem declarou doações ou transmissões no imposto de renda e não pagou o ITCD está sendo cobrado. Que não ajustar, a dívida retorna ao valor originário, com juros de mora, com a multa, e ela vai iniciar-se a cobrança em dívida ativa, né? Então, acresce mais algumas coisas, você está sujeito à execução judicial, né? Então, e fora que você não vai ter a certidão negativa. Os servidores da Receita estão em greve desde o dia 15 de abril, por isso o atendimento nos postos está prejudicado. Mas como essa renegociação da dívida pelo Recupera DF pode ser feita pela internet, o GDF diz que os contribuintes não terão problema algum. Outras informações no site. E quem tiver dúvida também pode ligar no 156 na opção número 3. E com a gente no estúdio, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Adriano Marrocos. Muito bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, professor. Primeiro vou fazer uma correção, o imposto entre 2008 e 2011, Exato. não 2001, como eu falei na reportagem, a gente já tinha a correção. Agora, que confusão essa história, tem gente apavorada porque nunca foi cobrado e de repente chega uma dívida pela correspondência com multa. Na verdade, aquela contribuinte que recebeu a notificação, ela está dentro de um grupo que o governo tem o prazo de 5 anos para executar essa dívida, para efetivamente cobrar, então retroagiu a 2008 porque está dentro do prazo. Agora vamos lembrar que é uma lei de 94, quando foi aprovada, e nunca foi efetivamente aplicada, não só aqui como em vários estados do Brasil. Ocorre que alguns estados tiveram êxito na cobrança e agora o GDF está buscando este complemento de orçamento por meio da cobrança do ITCD. Mas o que aconteceu aí não foi uma falta de cobrança do GDF? De repente as pessoas vão se achar mais lesadas porque vão ter que pagar juros de uma coisa que elas não sabiam? Porque quando a gente faz o imposto de renda, uma doação ela é não tributável. Exato. Quando chegou a primeira notificação, lá no mês de fevereiro, nós até alertamos a Secretaria de Fazenda. Olha, talvez seja o momento de criar uma educação fiscal, alertar sobre a cobrança e não executar. Mas, como é uma receita que não está prevista no orçamento, e aí é importante lembrar que o governo poderia até abrir mão, porque não é renúncia fiscal, porque não estava prevista, e partir para uma educação tributária, não, aproveitando de uma situação que é uma cobrança líquida e certa, porque foi declarado pelo contribuinte, partiu para a cobrança e nós já vimos o quadro que se desenhou de fevereiro para cá. Agora, o imposto, até a gente já falou disso aqui no Bom Dia, que ele incide sobre bens que já foram tributados. Ou seja, a origem, a pessoa que tinha o bem já pagou imposto de renda, já pagou
imposto sobre esse bem. Aí transfere para outra pessoa e é novamente tributado. Há alguma margem jurídica para se questionar isso aí? Na verdade, as competências para tributar são diferentes. Então, existe a competência da União, dos estados e municípios. Então, não se confunde o que foi do imposto de renda, que é a União, com o do estado, que é o ITCD. Alguns estados têm isenção desse valor, se a doação for até, por exemplo, 40 mil, 10 mil, 20 mil, independentemente disso. Aqui no Distrito Federal não tem isenção alguma. Primeiro, vamos lembrar que pode variar de 1% a 8%. Existem algumas discussões no Supremo sobre criação de faixas. Então, você poderia até pensar numa ação de inconstitucionalidade ou de consultar o Supremo para a criação dessas faixas. E existe também a possibilidade da criação da faixa de isenção. Nós solicitamos já há quase 30 dias na Secretaria de Fazenda, numa reunião com o subsecretário Nélio, para que fosse criada uma faixa de isenção em torno de R$50 mil. Então, hoje a discussão na Secretaria, ontem eu até conversei com o secretário, Adonias, estão sensíveis, mas para uma faixa de 30 a 40 mil, como já vem sendo discutido na Câmara Legislativa. Agora, vamos supor que as pessoas têm compromisso, têm que pagar essa conta, é melhor pagar do que ficar com problema, e no ano que vem, por exemplo, o GDF cria essas faixas, as pessoas podem voltar a pedir esse benefício. Então, o correto é que paguem depois que recorram? Como é que é isso? Na verdade, a pessoa precisa pagar, porque senão ela pode ser inscrita na dívida ativa, mas pedir aí publicamente à Câmara Legislativa que discuta o assunto e já crie instrumentos para compensação com IPTU ou IPVA ainda este ano, para quem não pagou, e a devolução do dinheiro, porque vamos lembrar que se for determinado o limite, que as pessoas recebam o ressarcimento do que pagaram, para evitar aí um desembolso financeiro que não vai trazer benefício nenhum. Nesse caso, por exemplo, são incluídas pessoas que às vezes alguém ajudou, emprestou um dinheiro e de repente ela está pagando um imposto sobre aquele dinheiro que ela foi só um empréstimo, às vezes no valor de R$3 mil. É por isso que é importante a faixa de isenção. Nós estamos tratando de um assunto em que pessoas, pai ajudando o filho ajudando o pai com o pagamento, então é aquele apoio financeiro que muitas vezes ocorre até para um financiamento de um veículo, para pagamento de contas. Então, nós inclusive já discutimos lá na Secretaria como vai ficar a relação conjugal. Se regime parcial, se é universal. Então, para não criar uma complexidade sobre esse assunto e criar logo a faixa de isenção que elimina essas transações. Até no caso de uma pessoa que dá um presente, o pai que dá um carro para um filho. Pois é, exatamente. Ele paga o imposto no carro, paga tudo, ele vai pagar o imposto porque ele está dando um presente. Vamos lembrar de um sonho? Olha, passou na faculdade, eu vou te dar um carro. Exatamente. Esse compromisso vai custar no mínimo 4%. Mas o que mais me chama a atenção nesse caso é o seguinte, passou na faculdade, ganhou o carro, já pagou IPI, pagou ICMS, pagou toda a sorte de impostos possíveis. Aí vai pagar mais um outro imposto porque é transferência. Quer dizer, que dá margem a uma série de questionamentos, dá. Questionamentos jurídicos nem tanto, mas que causa uma insatisfação, um mal-estar muito grande, sim. Por isso que tem que ter uma isenção, talvez. Até porque, veja, foi um presente, foi uma emoção que vai custar 4%. Ok, obrigada pela participação do senhor para tirar essas dúvidas dos contribuintes. Sem problema, à disposição. Bom dia. Tá certo, bom dia.